Bom dia, Cecília. Meu nome é Letícia e eu vou explicar essa questão que tu mandou aqui pra gente na academia do V. Bora lá ler direitinho. O estudante possui 8 resistores ômicos idênticos para montar um circuito elétrico. Quando ele os associa em paralelo, a resistência equivalente obtida é 2 ohms. Se ele tivesse associado apenas 5 desses resistores em paralelo, a resistência equivalente seria V. Quando a gente associa resistores em paralelo, tem como calcular a resistência equivalente de duas formas. Se os resistores fossem diferentes, digamos, eu vou associar o resistor R1 e R2, e eles têm resistência diferentes. Aí, então, eu vou fazer pela regrinha do produto pela soma, em que o produto de R1 vezes R2 é dividido pela soma de R1 mais R2. Vai ser a resistência equivalente. Entendeu? Isso, mas só quando os resistores são diferentes. Quando os resistores são idênticos, como nessa questão, tem uma maneira que é muito mais fácil de fazer, quando eles são idênticos. É basicamente isso, que a resistência equivalente vai ser igual ao valor da resistência, que tipo, todos eles são iguais, todos eles têm a mesma resistência. Então, a resistência deles dividido pelo número de resistores que estão em paralelo. Então, dividido por N. Então, digamos, aqui eu tenho a minha resistência equivalente vai ser uma resistência que eu vou dar como R, que vai ser uma resistência X, que tipo, todos eles vão ter essa mesma resistência. Aqui, ó, digamos, R1 vai ter uma resistência de 10, R2 vai ter uma resistência de 10, R3 vai ter uma resistência de 10, entendeu? Aí, digamos, se eu fosse dar a resistência equivalente dele, seria 10 sobre 3, porque eu tenho 3 resistores de 10 ohms. Então, a resistência equivalente seria o valor da resistência dividido pelo número de resistores. Isso a gente só pode fazer quando os resistores têm o mesmo valor, que é o caso. Então, a gente vai pegar que a resistência equivalente é igual a R, que eu não sei, sobre 8. Sendo que ele fala que quando ele faz isso, quando ele coloca 8 resistores em paralelo, a resistência equivalente obtida é 2. Então, R sobre 8 vai ser igual a 2. Então, passando meu 8 para cá, multiplicando, vai dar que meu R vai ser igual a quanto? A 16 ohms. Então, aí qual é que ele pergunta mesmo? Ele pergunta, se eu tivesse apenas 5, quanto seria uma resistência equivalente? Pronto, agora é só substituir aqui. Ao invés de 8 aqui, no meu N, vai ser 5. Então, a resistência equivalente vai ser igual a 16 sobre 5. Que fazendo esse cálculozinho, vai dar aproximadamente 3,2. E a gente chega à nossa resposta, que é a letra D. É basicamente isso, tu sacar essa coisinha de tipo, quando os resistores quando tiverem resistores em paralelo, eles serem iguais, é só dividir o valor da resistência deles pelo número de vezes que ele aparece. É basicamente isso. Eu espero que tenha entendido a minha explicação. Se tu não tiver entendido alguma coisa, tu pode deixar aqui no chat do YouTube que eu vou responder assim que puder. Ou se tu preferir, tu pode contestar essa questão que eu, outro monitor, a gente vai te responder o mais rápido possível, da maneira mais didática possível que tu preferir. Tanto em vídeo, quanto em foto, quanto em texto, como tu preferir. Entendeu? Então eu espero que tenha um bom dia de estudos e que fique com Deus.